O mês de abril é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E nesta edição do Vozes que Inspiram, trazemos a discussão sobre a dificuldade para conseguir atendimento especializado na rede pública e a sobrecarga das mães nos cuidados que deveriam ser subsidiados pelas políticas públicas. E aí eu te pergunto, Kate, sabemos que muita gente não entende essa nomenclatura, né? Mães atípicas, a gente começou falando aqui. E eu gostaria de saber o que vem a ser uma mãe atípica. Mãe atípica vem por conta da questão dos filhos atípicos, né? Existe hoje na sociedade a criança atípica, que é aquela criança que não tem nenhum tipo de transtorno ou deficiência, e tem a criança atípica, que é a criança que tem alguma deficiência ou algum tipo de transtorno. Então, a mãe de uma criança atípica se torna uma mãe atípica. Essa nomenclatura que a gente usa mesmo para identificar uma mãe de uma criança com a necessidade específica. Uhum. E quais são as maiores dificuldades de uma mãe atípica enfrenta? Conta aí pra gente. Então, as dificuldades são imensas, mas as maiores dificuldades são as barreiras atitudinais. As barreiras enfrentadas pela sociedade, muitas vezes em forma de preconceito, né, por não entender, muitas vezes, a situação daquela criança e que aquela família enfrenta, né? Sobre as dificuldades, como foi falado aí, a gente enfrenta diversas a partir do início mesmo. É a questão da busca do diagnóstico. Como é que a gente consegue identificar, né? E aí eu trago para a rede SUS, Sistema Único de Saúde, fica muito difícil da gente identificar, às vezes, fechar um diagnóstico da criança com transtorno do espectro autista por falta desses profissionais, que hoje, infelizmente, é uma grande calamidade no nosso estado de Pernambuco. A gente ter neuro ou psiquiatra para que feche esse diagnóstico. Então, o que nos torna pesado na vida da mãe atípica não é o nosso filho ter algum transtorno, é a busca de tratamento dentro da rede SUS ou da rede particular para que a gente possa cuidar do nosso filho e dar a ele todo o subsídio que ele merece para ele ter um bom desenvolvimento. Entendi. E como assim, fala mais sobre receber esse diagnóstico, como é que foi para você essa descoberta? Com que idade, quanto tempo você passou? Conta pra gente. Então, o diagnóstico do meu filho eu recebi quando ele tinha de 2 para 3 anos de idade, justamente por essa dificuldade que eu acabei de falar. Eu fiquei mais de um ano na fila de espera do SUS, né, do hospital conhecido, referência nosso, que é o IMIP, e quando cheguei no dia da consulta, a médica disse que, infelizmente, não poderia atendê-lo, porque ele não convulsionava, e a demanda era muito grande, e eu saí de lá, depois de quase um ano esperando por esse atendimento, saí de lá aos prantos, porque eu via o meu filho regredir, ele tem um autismo clássico, aquele que a criança desenvolve, e depois ele regride tudo que ele aprendeu, então ele falava, poucas palavras, desenvolvia, mas quando chegou aos 2 anos de idade, as poucas palavras de desenvolvimento que ele teve, ele foi regredindo. Então, eu ficava com o meu coração apertado, querendo cuidar do meu filho, fui atrás do diagnóstico e quando chegou lá, fui barrada, porque disse que ele não convulsionava, ele não poderia me atender. Então, essa é uma das maiores, realmente, dificuldades que a gente encontra. É o pontapé inicial, fechar o laudo, o que é que essa criança tem para poder a gente cuidar dela. E assim, ao receber o diagnóstico, que não foi nesse dia, né, passei mais um período esperando, e aí quando fechou o diagnóstico, muitas mães dizem que enfrentam luto, né, porque foi uma perca para ela do filho idealizado, que ela sonhava, já no meu caso não foi. Né? Eu não digo que eu enfrentei um luto, eu fiquei, na verdade, aliviada de saber o que ele tinha, porque a minha grande preocupação era saber o que o meu filho tinha. Ele estava perdendo os estímulos que ele tinha, ele não socializava, ele não falava e eu não sabia o que falar, o que fazer, o que agir e qual médico procurar. Como era que eu ia procurar algum médico se eu não sabia o que ele tinha, se ele não tinha um diagnóstico? Então, ao receber o diagnóstico do meu filho, eu louvo a Deus todos os dias pela vida dele, independente de qualquer transtorno que ele tenha, porque ele vai ser sempre o amor da minha vida, independente de qualquer situação. E sempre fala isso, eu sempre me emociono, porque ele realmente é o amor da minha vida. Então, o transtorno do espectro autista não faz ele ser diferente, deixar eu de amar ele de outra forma porque ele tem um transtorno, ou porque ele tem um TDAH, ou porque ele tem a deficiência intelectual.
independente de qualquer coisa, ele continua sendo meu filho. E, assim, sobre a questão das marcações, né, o que foi que eu senti? Eu senti, na verdade, foi um alívio ao receber o diagnóstico, porque eu estava aí há quase um ano, num sofrimento, sem saber o que ele tinha. E quando eu recebi, eu fiquei aliviada, agradecendo a Deus. Pronto, agora eu sei. Quem fechou o diagnóstico dele foi uma neuropediatra maravilhosa, que me deu todas as instruções naquele dia. Disse, seu filho tem potencial, seu filho vai progredir, seu filho vai ser o que ele quiser, mas para isso você tem que lutar. No SUS é difícil, foi a primeira coisa que ela disse, no SUS é difícil, está aqui um site, procure nesse site, procure sobre autismo, procure sobre aba, vá atrás do CRAS. Eu saí de lá com as 10 folhas e saí feliz da vida, porque eu sabia o que meu filho tinha. Você tinha um roteiro, né, do que procurar. Para onde ir, ela me deu um norte, ela disse, ele vai ter direito a um benefício, corra atrás, porque você trabalha, eu disse, trabalho, às vezes vai ser difícil de conciliar o trabalho. Então, eu saí de lá feliz porque eu sabia o que o meu filho tinha. Não porque era um transtorno, independente do que fosse, mas eu saí com aquela certeza. Eu sei para onde eu vou agora, eu sei o que ele tem e posso... Vou buscar, né? E vou buscar. Já na situação do meu esposo, que estava presente na hora, o impacto para ele foi diferente. Ele chorou, ele, tipo assim, se sentiu, tipo, um não escolhido, né? Se sentiu mal, de certa forma, por não... Aquela questão do luto que muitas mães sentem, né? Por sentir que o filho dele ia ter que passar por diversos processos que a profissional falou, né? A neuro disse, né? Vai precisar de fono, de psicólogo, de psicopedagoga, terapia ocupacional. Então, um pai ou uma mãe receber aquilo é difícil, né? Você não quer passar a infância do seu filho levando ele para médico, né? Você quer estar levando ele para os esportes, para o lazer, para a praia. Então, para ele foi um impacto diferente. Para mim, não. Eu estava graciada porque eu sabia o que ele tinha. Agora é o quê? É isso que precisa? Então, vamos embora, vamos correr atrás. Eu estive estudando um pouco sobre isso e eu vi que muitas mães acabam sendo abandonadas, né, pelos esposos, porque eles não querem enfrentar isso que você falou, né? O esposo enfrentou o luto de uma forma diferente, né? Você falou aí. E eu vi que é um número muito grande. A primeira das descobertas é isso, é você ficar sozinha. Você passou por isso? Não, graças a Deus não. Meu esposo, nós continuamos, né, casados, para a glória de Deus. Mas, assim, existem pesquisas que diz, né, que se eu não me engano, 80% das mães atípicas são mães solo. Porque a grande maioria dos maridos abandonam o lar por não por não aguentar essa sobrecarga, que mesmo quando ele está casado, sempre a sobrecarga maior é da mãe. É da mulher, porque o marido muitas vezes é o provedor da casa, sai para trabalhar, e a mãe que fica com a criança para correr atrás de médico, de consulta, de bater numa porta, de passar constrangimento para pegar um ônibus que não quer parar, que não quer dar a vez, porque olha para o menino e diz, esse menino não tem nada, essa mulher agora quer passar na frente, entendeu? As pessoas não compreendem muito. Então, quem passa pelas tantas situações, mesmo às vezes casada, é a mulher. E a opção de deixar de trabalhar também, né? Isso. Muitas vezes recai na mulher. Isso, né? No tempo que eu descobri o diagnóstico do meu filho, eu fazia faculdade de administração, tive que trancar e também trabalhava. Tive que sair do emprego, porque eu tive que abrir mão disso que eu tinha em favor dele, para cuidar dele, já que agora eu tinha um norte, né? Eu tinha um monte de coisa para procurar. Ia passar o dia ocupada, né? Fazendo pesquisando e procurando. Então, outra questão aqui. Sabemos que existem muitos desafios ligados à busca de tratamento, né, principalmente, e da criança com TEA, né? Principalmente, como está sendo visto aqui no nosso estado de Pernambuco? Fala um pouco, você falou no início aí que aqui em Pernambuco é complicado, mas tem a rede SUS. Como é que está isso aqui? Isso, assim, tá bem complicado mesmo. Assim, hoje em dia, a gente vê diversas informações sobre o transtorno do espectro autista, né? É praticamente um boom. Antes era 76, a cada 100 nascidos, um nascia com autismo. Hoje é 43. A cada 43 crianças que nascem, uma tem autismo. Então, é uma incidência muito grande. E aí, o que falta? Falta profissionais especializados, falta centros especializados na rede SUS para cuidar das pessoas com deficiência, e esse é o nosso grande entrave. No mês de novembro, a gente fez uma audiência
né, solicitou, fizemos um protesto aqui no estado de Pernambuco, no Ministério Público, no Palácio das Princesas, no governo, solicitando que a governadora desse atenção para a nossa luta, para os nossos filhos, porque falta tratamento em todos os municípios do estado de Pernambuco. Em todos os municípios, não tem exceção, não tem um município que diga assim, ali está top, não. Tem uma fila de espera, a fila de espera não é menos de 2.000 famílias. Então, é uma situação, como é que essa família, ela está ali, precisando do tratamento do seu filho, com essa dificuldade toda que eu já contei aqui, depois de 1 ano de fila, você consegue o diagnóstico, aí você tem um norte do que fazer. Seu filho precisa de tratamento multidisciplinar. E agora? Eu vou correr lá no SUS? Não tem. Vai para a fila de espera. Só tem uma instituição que o governo ou a prefeitura tem parceria, mas essa instituição já tem uma fila de espera. Então, é assim, é uma luta constante, mas a luta não é com o nosso filho. É a falta de assistência que nós não temos para eles. A falta de políticas públicas eficazes para transformar realmente a vida deles. E aí a falta, muitas vezes, de sensibilização e de se importar dos governantes, tanto dos prefeitos como do governador, da governadora, de realmente se importar. O que eu digo assim, é que tem que ser uma prioridade dentro do governo. Aquele gestor está ali para gerir diversas coisas, mas a prioridade, quando se fala na causa da pessoa com deficiência, não só do autismo, tem as doenças raras, tem as deficiências dos adolescentes, dos adultos. Quando a gente puxa esse viés, a gente vê que a política pública para a pessoa com deficiência é invisibilizada. A gente não tem, a gente pode dizer assim, que a gente tem quase zero do que realmente a gente precisaria. E o nosso estado de Pernambuco, infelizmente, como pernambucana que sou, né, eu me sinto envergonhada muitas vezes de não ver o nosso estado não tão desenvolvido como era para ele estar. Né, para o patamar que é o nosso estado, rico em tantas coisas, a gente tem uma déficit tão grande na causa da pessoa com deficiência na sua totalidade. Terrível, né? E em relação à educação, por exemplo, hoje a gente tem profissionais dentro das escolas, você fala, né, falou mais das políticas públicas no geral, mas especificamente nas escolas hoje tem atendimento estadual, né? Então, municipal também. Tanto estadual como municipal. Existem os profissionais especializados, mas é justamente a questão da demanda. Hoje a gente tem muitas crianças com autismo, muitas crianças com deficiência, e elas têm o direito à escola, que isso é um direito que está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a pessoa com autismo, para todos os efeitos legais, perante a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana, que foi criada no ano de 2012, para todos os direitos, a criança com autismo ou pessoa com autismo, ela também é considerada pessoa com deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ampara todos os direitos dessa criança. E na questão escolar, a criança com deficiência ou criança com autismo, ela, dependendo do seu grau, dependendo da sua necessidade, ela necessita de um profissional, de uma inclusão e de um profissional, dependendo do nível, um AT, um atendente terapêutico, não, de um apoio pedagógico. Precisa de um mediador escolar. Vou fazer um exemplo do meu filho. O meu filho é um autista nível 3, né? Precisa de um suporte nível 3, então ele precisa de estar incluso na sala de aula regular, junto com todos os seus coleguinhas, mas ele precisa de um mediador. Não, a professora da sala de aula, ela não vai conseguir dar conta. Então ele precisa de um apoio escolar que é para ajudar ele nas atividades. E é aí o grande problema. Não existe esse profissional, apoio pedagógico no quantitativo da demanda que se tem. Então, tem muitas crianças com autismo ou com TDAH ou com as deficiências que precisam desse profissional apoio pedagógico e a quantidade é inferior. Então, aí é outra luta, aí a gente vai para o Ministério Público, a gente liga para a Procuradoria, a gente faz protesto no meio da rua, porque não é justo o nosso filho deixar de frequentar a escola porque ele não tem esse profissional. E é dever do Estado e dos municípios, como está lá na lei, garantir a educação. Esse é um princípio básico, saúde e educação. E aí, dificilmente não, por diversas vezes, a gente vê mães, né, passando por essa situação de ver todos os filhos irem para a escola, de todas as suas amigas, de todos os seus colegas, e o seu filho está lá em casa, retido, porque não tem um apoio pedagógico em sala de aula.
Isso é a maioria, então. Você fala assim. É uma boa parte. Uma boa parte. Que acaba deixando os filhos em casa sem acompanhamento algum escolar. Sem poder ir para a escola, porque aquela criança, dependendo do nível dela, ela precisa ter uma pessoa do lado dela. Porque dependendo do nível, do suporte, ela não consegue ficar sozinha. Ela tem que ter uma pessoa para ajudar pedagogicamente, para orientá-la e para cuidar dela, dependendo do seu nível, do nível do seu diagnóstico. Então, é uma situação triste, lamentável e que muitas vezes é invisível. Então, você nem matricula, no caso? Não, você chega lá... tem que matricular. Eles não podem negar matrícula, mas a criança fica matriculada, mas não frequenta a escola. Sim. Não, aí é aquela luta da mãe, é o peso da mãe atípica. Ela matriculou, meu filho está matriculado, mas não está indo para a escola. Vou para o Ministério Público, botar o município na justiça, botar a escola no estado, no município, até esse apoio chegar. Porque o meu filho ele tem direito a estudar e eu não vou negligenciar esse direito dele porque o poder público não conseguiu solucionar esse problema. Esse é um problema deles. A minha obrigação eu estou cumprindo. É matricular o meu filho e buscar os direitos dele. Agora, o executivo tem que fazer o papel dele, que é contratar os profissionais, fazer o que for necessário, mas garantir o direito do meu filho, que é de ir para a escola, de estar inserido no meio escolar e aprender como todos os coleguinhas dele, dentro das suas limitações, sendo respeitada com aquele profissional que vai lhe ajudar a lhe orientar dentro da sala de aula. É uma luta grande, né? Grande. Vocês, mães, têm associações que vocês podem recorrer, que você diz, eu não estou conseguindo, não vou sozinha, então eu preciso de um apoio ali, de uma rede de mães que também estão sofrendo a mesma coisa. Como é que vocês estão fazendo isso? Então, no ano de 2019, né, eu recebi o diagnóstico do meu filho em 2017. E no ano de 2019 eu vi essa necessidade de encontrar outras mães. Eu conheci elas na fila da consulta. Aí dizia, tu sabe disso? Eu não sei. Tu sabe onde pega isso? Não sei. Tu sabe onde pega remédio? Não sei. Eu digo, meu Deus, ninguém sabe de nada. Como é que é isso? Aí eu criei um grupo, né, que era eu fazia parte, como eu comecei a pesquisar muitas coisas, eu fazia parte de um grupo, que o grupo era nacional. Aí eu só sabia das coisas nível nacional. Aí tinha uma outra e aqui na cidade, como é que a gente faz? Para onde é que a gente vai? Onde é que tem neuro? Onde é que tem psiquiatra? Onde é que tem as coisas para a gente inserir os meninos? Aí, junto com uma colega minha, ela disse, Oxana, então vamos criar um grupo daqui da cidade da gente, né? Vamos criar um grupo aqui em Jaboatão e para a gente passar informações. E aí eu criei o grupo, né? A gente criou um grupo, o grupo teve um nome, depois teve outro, que hoje é o Mães Conectadas pelo Amor, né? Porque o que nos conecta é os nossos filhos, né? O amor realmente aos nossos filhos. E aí a gente começou a ir para uma consulta, conheci uma mãe, faz parte de grupo? Não, a gente tem uma rede de acolhimento. A gente troca informações, ali a gente chora, a gente ri, a gente debate, a gente briga, a gente fala das leis, ali é uma rede de acolhimento. Às vezes uma mãe está precisando de alguma necessidade específica, de vulnerabilidade social, a gente faz cotinha, a gente se ajuda. Assim começou o grupo Mães Conectadas, o acolhimento. No decorrer dos anos, eu conheci, né, a presidente, numa dessas lutas da vida, né, a gente estava lutando pelo BPC, um quarto do salário mínimo, em 2020, foi 2019, e 2021, eu acho. E aí eu conheci a presidente da instituição AMAR, que é a Aliança de Mães e Famílias Raras, aqui do estado de Pernambuco, né? Conheci a presidente, a vice-presidente, a gente participou desse evento, e aí ela me falou da instituição, que fazia o acolhimento, né? Hoje a instituição tem 10 anos, fica localizada dentro do Parque Santos Dumont, né? E aí ela falou do trabalho, eu achei bacana. Eu não olhava para a causa da pessoa com doença rara, porque o que eu conhecia era do meu filho, que era o autismo. Então, aí eu fui vendo as dificuldades que eu achava que eu tinha, eram grandes. Quando a gente olha para a causa da pessoa com doença rara, são inúmeras e maiores. A maioria das mães, muitas vezes, passam por muitas cirurgias, né? Os filhos usam sonda, são diversas situações. Então, assim, se o meu mundo como mãe de autista era invisibilizado, a vida das mães de crianças com doenças raras e com outras deficiências são muito mais invisibilizadas do que o meu. Então, muitas vezes eu conheço mães que elas passam meses no hospital, porque o filho teve uma intercorrência, usa uma sonda, aí infeccionou, aí fez isso, fez aquilo. Então, são N situações, mas que em todo o tempo a gente é grata ao Senhor pela vida do nosso filho.
Isso aí é o que nos conforta, porque foi o Senhor que permitiu e o tanto que a gente aprende através da vida deles. A gente aprende a respeitar, a valorizar, a dar valor às pequenas coisas. A gente aprende a dar valor a coisas que muitas vezes, para quem não tem um dia a dia como o nosso, passa batido. Né? Passa muito batido, né? Não enxerga, não consegue enxergar o valor das coisas. E então, assim, essa é a instituição AMAR. Então, eu fui convidada para trazer uma filial da AMAR para Jaboatão. Aí hoje eu estou como coordenadora da instituição AMAR Jaboatão, onde a gente faz essa rede de acolhimento. Então, a mãe que está precisando de instrução, hoje a gente tem o apoio jurídico, né? Tem um pessoal do jurídico que trabalha em parceria com a instituição, né? A gente tem ações de acolhimento, a questão do cuidando de quem cuida. Quem cuida da mãe que é cuidadora, que abre mão da sua vida e cuida 24 horas do seu filho, né? Então, Poliana, que é a presidente da instituição, ela fala muito sobre essa questão do cuidado de quem cuida, né? Como eu estava dizendo a você, que a gente estava tendo um treinamento parental. O que é o treinamento parental, né? É você saber como lidar, está sendo treinada para lidar com os comportamentos do seu filho em casa, uma vez que a gente vive praticamente uma eternidade na fila de espera. Então, se a gente não tem uma fila de espera, se a gente não tem tratamento pelos profissionais especializados, alguma coisa a gente precisa fazer com o nosso filho. Sim. Porque o nosso filho está regredindo em casa, está sem terapia, sem tratamento, e aí ele tem o autismo, que vai abrir para um outro tipo de comorbidade. A gente sabe, né? Pode ser que venha um TDAH, pode ser que venha uma epilepsia. E tudo isso precisa de tratamento, precisa das intervenções. E é uma coisa que os médicos sempre falam. Diagnosticou, intervenção, é com urgência. E é justamente isso que aí a gente volta tudo de novo para o governo, para os municípios. Políticas públicas, se importem com os nossos filhos, se importem com a causa. Não lembre da causa só no dia 2 de abril ou na semana da conscientização do autismo, não. Lembrem-se do autismo, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras o ano todo. Lembre-se que essas crianças e que essas famílias, elas precisam de cuidados, elas precisam de políticas públicas e você foi escolhido aí como gestor, foi para cuidar desse povo. Então, não se acovarde, não faça a vista grossa. Faça realmente aquilo que você foi escolhido para fazer, porque tudo que passa nas nossas mãos tem que ser feito e bem feito, como diz a Bíblia. Com certeza. Você falou aí da associação, então tem apoio jurídico. Vocês têm subsídio a essa associação? Como é que ela funciona em termos de a associação... esses profissionais que trabalham? Você falou psicólogo, terapeuta, né? Isso, então, a instituição ela é sem fins lucrativos, então ela vive de doações e vive exclusivamente dos profissionais que são voluntários. Então, a gente tem a fono voluntária, a psicóloga voluntária, o psicomotricista voluntário, a gente tem o pessoal dos jurídicos, os advogados são voluntários. Então, toda a nossa equipe, as mães que ajudam na comida, na alimentação, porque a AMAR... a sede da AMAR estadual, ela atende as mães do interior também. É isso que eu estava pensando. Quando elas vêm para tratamento, de ter um local, isso, aí tem um local, aí as mães se organizam, tem a equipe que faz comida. Então, é toda essa corrente do bem e de amor. Não é à toa, eu sempre digo a Poli, que é a presidente, né? Não é à toa que o nome da instituição é AMAR. Não poderia ser outro nome mesmo, né? Muito linda essa causa, realmente. E precisam de apoio. Então, isso que vocês precisam divulgar também mais. Eu acho que aqui é um espaço que a gente tem. Aproveite o espaço para divulgar mais um pouco a associação. Isso. E falar mais o que é que vocês precisam, o que é que a gente faz parte de um grupo também, Mulheres do Brasil. E a gente está aqui como um comitê Vozes, dando voz às mães atípicas. Mas uma coisa que eu queria saber muito, o que é que o Grupo Mulheres do Brasil, que é uma associação, é um grupo de mães também, o que é que a gente pode ajudar? Além de só divulgar, né? Fazer uma divulgação que é importante, mas o que mais a gente pode fazer? Pode colaborar justamente com as nossas ações. A gente precisa, às vezes, fazer algumas ampliações na casa, na nossa sede. Então, vocês podem estar ajudando de alguma forma a que essa ampliação ela venha a ser feita, né? Às vezes aumentar uma sala ou comprar um aparelho de alguma das salas para profissional poder trabalhar com a criança, né? São diversas coisas que vocês podem... Aqueles brinquedos, aquelas coisas todas, todos os equipamentos, os equipamentos, brinquedos. Exercícios. Isso. Então, tudo isso é necessário e a gente precisa. E assim,
para pagar as contas, para manter as contas da instituição, tudo precisa de doações e de voluntários. Então, se é uma reforma, se é uma conta de energia, se é uma conta de água, se é um telefone, se é uma internet, se é um Uber para o voluntário que está vindo ser voluntário, a gente não paga ele, mas a gente, pelo menos um Uber para ele chegar. Então, isso também tem que ser custeado. Então, toda doação ela é bem-vinda. A gente também tem o bazar da instituição Amar, que funciona toda terça e quinta-feira, que é da onde a gente também tira o nosso recurso. Então, se você tiver roupas para doar, né? Doações, brinquedos, né? Leva para a instituição Amar, que fica dentro do Parque Santos Dumont, né? No Parque Santos Dumont fica localizado em Boa Viagem, e dentro do parque fica lá a sede da Amar Pernambuco, que atende Jaboatão, Lagoa do Itaenga, o interior Trindade, as mães do interior de Ribeirão e tudo mais. E você pode ser esse voluntário também, você também pode fazer essa diferença. Você está nos assistindo. Uma outra pergunta que eu tinha feito era em relação a vocês, mães, que também precisam de cuidados, né? A quem vocês recorrem, mas você já falou, né, que vocês têm esse grupo de apoio, né? Mas tem mais alguma? Então, a gente tem esse grupo de apoio que faz o papel que o governo não faz. Mas a gente é limitado, porque a gente não tem os recursos necessários. A gente precisa que o poder público ele faça o seu papel realmente, que é cuidar de vocês, de nós, mães atípicas, e principalmente dos nossos filhos. Né? Eu não sei se vocês viram, mas saiu ontem, né, que uma mãe atípica, ela tirou a vida do seu filho com 27 anos, autista, e depois se matou. E essa mãe só foi encontrada 3 dias depois, porque dentro da casa o seu corpo estava já em decomposição, e foi quando os vizinhos, né, perceberam que alguma coisa estava errada. Então, quem cuida de quem cuida? Quem é que se importa com essa mulher, invisibilizada pela sociedade, esquecida, que não teve ninguém, até mesmo da sua família, que se importou com ela, que 3 dias a mulher sumiu, e ninguém deu conta, e isso é algo recorrente. Esse caso foi recente de ontem, mas o ano passado já teve mais 3 casos parecidos. Né? Uma mãe faleceu, ficou dentro de casa, e o seu filho autista, com 7 anos de idade, ficou dentro de casa, foi encontrado em desnutrição. Imagina a situação daquela criança. Eu me colocar no lugar dessa mãe. Eu tenho um filho que ele tem autismo nível 3 e o meu filho é não verbal. Quer dizer, o meu filho não fala, o meu filho não se expressa. Se eu desmaio dentro de casa, não tem como é que esse menino ele vai falar, ele vai ligar para alguém? Então, é justamente essa rede de apoio que a gente precisa. Quem cuida de quem cuida. Se a gente tivesse, o poder público ele fizesse um centro de acolhimento para as mães cuidadoras, onde uma psicóloga fizesse uma telechamada uma vez na semana, né? Já que é tão difícil os tratamentos, e enquanto isso eles recorressem, porque é uma prioridade. As crianças de hoje são os adultos de amanhã. E se a gente não cuida da nossa sociedade hoje, a gente vai ter uma sociedade adoecida, porque essa criança não cresceu, essa criança não evoluiu. Então, assim, é um peso, quando fala do peso e das lutas das mães atípicas, e aí muita gente diz, vocês são guerreiras, vocês são isso, e a gente não gosta. Eu não gosto do título de guerreira. Guerreira é Xena, guerreira é a Mulher Maravilha. Eu sou a mãe de Felipe e só quero os direitos dele segurados e garantidos, como diz a instituição, como diz a Constituição do direito da pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher lutadora, batalhadora, mas quem me faz ser assim é a falta de acesso aos tratamentos. Não só meu, como de tantas outras mulheres que eu acredito que estão sendo representadas através da minha fala agora. Então, o recado para o poder público, e é para eles mesmo, para os governadores, para os prefeitos, para os vereadores, que são os fiscais do povo, porque as leis muitas vezes elas existem, elas só permanecem no papel. Elas têm que sair do papel, elas têm que ecoar, e as coisas elas têm que acontecer, porque a gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, né? E é isso que muitas das vezes a gente enfrenta. A nossa causa, muitas vezes, ela só é olhada como números, né? Ela só é olhada como número. Tem um quantitativo enorme. São muitas mães, são muitas crianças. Mas não é só isso. São pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam de gestores que se importem e precisam de familiares que também se importem.
né? Aí você que é familiar, que tem um parente na sua família, no seu círculo familiar, a gente passou por uma pandemia e muitas vezes a gente não conseguia nem sair de dentro de casa para comprar um remédio ou alguma coisa, porque o nosso filho era a nossa prioridade e eles eram vulneráveis à questão da pandemia. E você que é parente, nesse período, você conseguiu se dedicar a dizer, olha, estou indo no mercado, tu está precisando de alguma coisa para eu levar para tu e para o teu filho, já que tu não pode sair? Isso é se importar. É se importar com o outro. Então, a família também pode fazer esse papel, os familiares, os primos e todo mundo, porque o bem mais precioso da nossa vida é a família. Então, é se importar com as pessoas. E hoje a gente vive um mundo muito midiático e tudo mais, né? É complicado essa questão do se importar. Mas hoje vamos trazer, né, esse viés. Se importe com as pessoas. Ame as pessoas, estejam presentes. Não exclua, porque aquela criança tem uma deficiência. Não, vamos adaptar aqui. Olha, convida para a festa de aniversário. Porque muitas vezes... coisa que diz que é muito comum também, muitas vezes a gente não vai para a festa de aniversário. Por quê? Porque o menino pula, o menino quer puxar o bolo, o menino quer puxar a bola. E ninguém quer que ninguém desmonte sua festa. Mas entende que ele só está sendo criança. Adapta o lugar quando for fazer a festa. Vou chamar fulano e fulano. Dá mais atenção a ele, porque ele pode derrubar aqui e ali. E se ele derrubar? Derrubou, minha gente. Isso é normal, isso é comum. Foi um refrigerante, foi um bolo, não acabou a tua vida. Mas aquela criança, ela teve a oportunidade de ser incluída. E muitas vezes, muitas crianças não vão. Pode perguntar a qualquer mãe. Teu filho já foi convidado para quantas festas de aniversário? Né? E será que esse menino não tem um primo, não tem uma irmã, não tem um parente, não tem um coleguinha de escola? Então, o peso maior de toda essa questão da mãe atípica são essas situações, além da negligência do governo e do município, as barreiras atitudinais que a gente enfrenta diariamente. Que eu ia falar, essa questão comportamental, né? Isso. As pessoas não sabem muitas vezes como lidar. A sociedade não está preparada para lidar com as diferenças, que é uma questão muito importante da gente se preparar mesmo. Poxa, fulano é diferente, mas o que é que eu posso incluir? Como é que eu posso fazer para incluir essa pessoa, essa criança, né, nesse meio social? Eu acho que as pessoas se afastam, elas correm do problema. Né? Basicamente é isso. Eu acredito que a gente encerra por aqui. Muita questão realmente a ser discutida. Eu também me emocionei muito com as histórias. Eu queria trazer algo importante também, que a gente falou de políticas públicas, né? E aí eu trouxe aqui a carteira de identificação do meu filho. Sim. Essa é a municipal, né, do município de Jaboatão, a CIPTEA, né, CIPTEA municipal. Você que é do município de Jaboatão ou do município de Olinda, existe a CIPTEA de Olinda e de Jaboatão, mas se você é dos outros municípios do estado de Pernambuco, existe a CIPTEA estadual. O que é a CIPTEA? A CIPTEA é um documento oficial feito através da lei Romeu Mion. Romeu Mion, que é o filho de Marcos Mion, né? Então, é a carteira de identificação do autismo. E aí você pode dizer, mas Ana, para que eu vou fazer a carteira de identificação do autismo, que essa é a de Pernambuco? Porque se você faz a carteira, é como se fosse um RG, é um documento oficial. Você não precisa estar andando com laudo e outro. A partir da emissão, a gente vai poder puxar no sistema quantos autistas existem no estado de Pernambuco. Se eu sei, um mapeamento, se eu sei quantas crianças tem com autismo no estado de Pernambuco, eu vou exigir do governo. Tem 10 mil crianças com autismo em Pernambuco. E por que a gente não tem um centro de referência? Governador, governadora. Entendeu? Então, por isso que é importante fazer a carteira, a CIPTEA estadual, e se tiver no seu município, a CIPTEA municipal. Por quê? A partir daí, a gente vai ter um quantitativo de quantas pessoas com autismo existem no município e no estado, e aí a gente lutar por políticas públicas, né? E também é importante, né, ter o cordão de identificação. Quando sair com seu filho, saia com o cordão de identificação, porque outras pessoas já estão sendo conscientizadas só em ver o cordão, né? Qualquer comportamento que aquela criança tiver, a pessoa vai dizer, não, ele é autista, né? Prioridade, questão, já tem estacionamento, né? Para o estacionamento tem que ter a credencial, não use de forma errada o direito do seu filho. O direito dele só pode ser exercido quando é exercido, estar com a criança e estar com a credencial. Porque você não pode dizer, porque meu filho tem direito. Tem direito, mas tem que saber usufruir do direito, não é assim. Então, tem direito ao estacionamento,
faz a credencial no teu município. Tem direito à prioridade nas filas, não é só preferencial, não. É prioridade mesmo, à frente do preferencial. Apresenta a CIPTEA. Fala lá, ó, meu filho tem direito preferencial. Se o teu filho ele consegue, tem um nível mais baixo e ele consegue ficar mais um pouquinho na fila, deixa também, porque tu também está trabalhando ele. Também está trabalhando ele. Sim. Então não é tipo assim, é porque meu filho ele é preferencial e eu vou passar na frente. Não. Você, se ele aguenta um pouquinho, tu consegue. Agora, se não aguenta realmente, não, você exerce seu direito. Ó, meu filho é preferencial, eu vou passar. Fala com muita educação, entendeu? E tudo vai dar certo, e tudo vai fluir. Interessante. Eu acho que é isso. Eu acho que o Grupo Mulheres do Brasil vai ter um prazer de poder ajudar. A gente vai incluir a AMAR, né? E outra instituição que você possa dizer para a gente assim, tem outra instituição que a gente pode também, porque a gente faz doações, a gente trabalha também com eventos, onde jantares de negócio, com empresários. Então, são pessoas que são potenciais, né? Que podem ajudar. E a gente também, nós somos voluntários também do Grupo Mulheres do Brasil, então ali tem muitos profissionais que podem também dar uma horinha ali de contribuição, que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, que possamos ser incluídas lá, é importante. Serão muito bem-vindos. Foi um prazer, então, conhecer você, eu agradeço. Esse foi o videocast Vozes que Inspiram, do Grupo Mulheres do Brasil, do mês de abril. Até a próxima.